Cristo, justo Cordeiro. Louvado seja Deus por esse dia maravilhoso, esse começo de semana, que a paz do Senhor venha reinar em cada coração. Graças a Deus, ontem nós terminamos a campanha de 30 dias de corrente de oração pela nossa nação brasileira, pelo nosso país. Graças a Deus. E não é porque acabou a campanha que nós vamos deixar de estar orando. Sempre que o Senhor nos der a oportunidade, estaremos orando pela nossa nação e por todos. Vou estar lendo aqui a palavra onde caiu. Caiu aqui em Amós, no capítulo 8. Visão de ruína do altar. Promessa de restauração. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel e estremece os umbrais e faz tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Eu os matarei à espada até o último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar diante deles se salvará. Ainda que cavem até o inferno, a minha alma os tirará dali. E se subirem ao céu, dali o farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-ei, e dali os tirarei. E se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. E se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada, para que os mate. E eu porei os meus olhos sobre eles para mal, e não para bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão. E ela subirá toda como um grande rio, e se submergirá como o Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras até o céu, e a sua abóbada fundou na terra, e o que chama as águas do mar, e as derrete sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Cáfito, e aos sírios de Orfir? Eis que os olhos do Senhor, Jeová, estão contra todos. Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador. Eu os destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, não se adivinhará, nem nos encontrará o mal. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade.
para que possuam o restante de Édom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinha, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor, seu Deus. Glória a Deus. Graças a Deus por essa palavra. Palavra que mostra a ruína do altar, mas também promessa de restauração, né? Muitas das vezes a gente acha assim, pronto, para mim agora está tudo acabado. Para mim agora é só ruínas. Glória a Deus, mas o Deus maravilhoso que você serve é um Deus vivo, um Deus que contempla nós na angústia da escravidão e também é um Deus que tira nós da escravidão. Porque o Senhor fez promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó. E, no entanto, ele disse para Abraão, Abraão, a sua descendência ficará escrava por 450 anos lá no Egito. Eles serão escravos e depois eles subirão de lá com muita grandeza. Então essa escravidão no Egito do povo de Israel, o Senhor já tinha falado para Abraão. E isso passou a geração de Abraão, de Isaque. Quando aconteceu que Jacó teve seus filhos, aí foram para o Egito, aonde José foi o governador. E eles foram escravizados ali. Tudo por conta das suas rebeldias, dos seus enganos. Enganaram Jacó, mentiram para Jacó, falando que José tinha morrido. Eles que venderam José para o Egito como escravo, né? Então, tudo isso caiu sobre eles até a 4ª geração. Então, a gente vê, né, que as consequências dos nossos erros, nossos pecados, caem muitas das vezes até em pessoas inocentes, até nos nossos parentes. Muitos inocentes pagam por conta de nossos erros. Quando levaram cativeiro o povo de Israel à Babilônia, Deus falou tanto, mas Deus falou, Deus usou Jeremias para falar com o rei, mas o rei não queria dar ouvido para a voz de Deus. Deus falava, Jeremias fala para o rei, fala para ele se render para o rei da Babilônia, que vai dar tudo certo. Eu vou poupar a população, mas o rei não deu ouvido. Ele não deu ouvido, ele não se entregou para o rei da Babilônia. E o que aconteceu? Aconteceu que todo mundo pagou o preço. Aconteceu que o rei da Babilônia veio e sitiou Jerusalém. Oh, glória! Começou a chover. Oh, benção! E o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou cativo um povo e o resto ele matou.
Ele saqueou a cidade, ele destruiu a cidade, destruiu muitas coisas lá. E ainda o rei Zedequias, além de ser preso pelo rei da Babilônia, mataram todos os filhos dele na frente dele, deixaram ele cego. Sabe por quê? Só porque ele não ouviu a voz de Deus, que Deus já tinha avisado. Se você se render, olha, eu vou falar uma coisa para você, vai dar tudo certo. Deus falando para ele, usando Jeremias para falar para ele. Mas ele não quis dar ouvido. Então, a consequência é muito grave. Quando a gente não ouve a voz de Deus, as consequências são graves, muito. A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus, né? E quem ficou lá, que Deus não deixou tocar, foi os rurais, aqueles que trabalhavam no campo, os pobres que ficavam no campo. E aqueles lá, então, eles foram guardados. Deus não deixou o rei da Babilônia tocar neles. Então, a gente está vendo na palavra do Senhor que é melhor a gente obedecer do que a gente sacrificar. Não é verdade? Se o rei não obedece a Deus, a consequência é grave, né? Se as autoridades não obedecerem a Deus, as consequências é grave. Toda a família padece, toda a nação padece. É horrível, né? Então, olha, a palavra hoje, ela veio a calhar, né? Como começou a chover e apagou a luz, eu não estou conseguindo enxergar bem aqui, mas eu vou ver se eu consigo aqui achar o versículo. Deixa eu ver. Eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Israel. Mas não é esse versículo que eu estou procurando. É um outro. Aqui, no versículo 9. Peraí. 6, 7, 8, 8. Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador. Você está entendendo? Então, às vezes, as pessoas não entendem e ficam dizendo assim, mas meu Deus, esse reino é um reino pecador. Ai, Deus não está vendo isso. Deus não está vendo o que está acontecendo na terra? Será que Deus abandonou a terra? Não. O Senhor, Ele contempla todas as coisas. E nós acabamos de ler que os olhos do Senhor são contra esse reino pecador. Tá entendendo? Então existe reino pecador. Ué, a Rússia não está bombardeando a Ucrânia? Será que Deus não está vendo? Pois Ele está. Não é verdade? A gente não está vendo que tem muitas coisas ruins acontecendo, não somente no nosso país, como em os outros também. Agora deu uma acalmada, né? Mas até uns anos atrás, aí não muitos anos, era a Síria que estava guerreando, Palestina atacando a faixa de Gaza, né? Então, os olhos do Senhor estão percorrendo por toda a terra. E o Senhor Jesus falou que haveria guerras, rumores de guerra, irmãos contra irmãos.
né? Por conta de políticas partidárias, uns estarão guerreando contra o outro, aqui mesmo. Não precisa ser um país lá fora vir guerrear aqui. O povo mesmo guerreia entre si. E o Senhor diz que meus olhos estão sobre esse reino pecador, né? Por conta do quê? Por conta dos nossos próprios pecados. Por conta dos nossos próprios pecados, né? O Senhor fala que Ele não concorda com a idolatria, e o povo continua. O Senhor fala que não concorda com a mentira, e o povo não está nem aí para Deus. Não estou falando pecadores, não estou falando pessoas que estão longe de Deus, que não conhecem a Deus. Estou dizendo de nós mesmos. Nós mesmos, conhecendo a palavra, continuamos errando. Conhecemos a palavra, continuamos mentindo. Conhecemos a palavra e damos mão para o pecado. Aceitamos pecado. Vivemos pecando. A gente não muda de vida de jeito nenhum. Continua bitolada, né? Não concordamos que o irmão peque e nós pecamos. Não é verdade? Então, Deus, Ele sabe trabalhar. As nações têm o rei que merece. Daniel, quando nessa leva que Nabucodonosor veio e levou o povo embora cativo, preso, que eu estava dizendo, Daniel estava no meio. Daniel, Azarias e Misael foram presos também, levados para Babilônia. Só que eles não deixaram de temer a Deus. E Daniel falava assim para Deus, quando ele ia orar. Ele não deixou de orar. Ele não deixou de buscar Deus. Ele arrumava um tempo e ele orava 3 vezes por dia. Não mudou em nada a vida dele. Ele foi levado. Nabucodonosor destruiu a cidade dele, a casa dele, a família dele. Mas ele estava sempre firme com Deus. Isso aí não mudou a fé dele. E quando ele ia orar, sabe o que ele dizia? Senhor, nós estamos aqui por causa dos nossos pecados. Nós estamos presos aqui, Senhor, perdoa nossos pecados. Está entendendo? Então é isso. Quem não conhece a Deus e não vive na presença de Deus, fica se descabelando pelos acontecimentos que acontecem no nosso país. E essa campanha de 30 dias, Deus é tão maravilhoso, como vale a pena a gente orar. Como vale a pena a gente entregar nossa vida na mão do Senhor. Por quê? Porque se nós não tivéssemos feito essa campanha de 30 dias, eu não sei quem fez essa campanha comigo. Mas o Senhor me deu graça para me fazer. Se a gente não tivesse feito, a gente estaria descabelando. A gente estaria triste, eu estaria muito magoada, eu estaria decepcionada, eu estaria maldizendo, xingando o meu próximo. Está entendendo? Mas essa campanha de oração, eu especifiquei muito bem. Foi para o Senhor tirar as turbações dos nossos corações. Eu falo nossos porque eu estou referindo a mim e àqueles que ouvem e oram comigo. Para que o Senhor tire a turbação, porque
Está escrito, Jesus falou, não se turbe o vosso coração. Então tem pessoas que ficam deprimida, oprimida, nervosa, irritada, né? Por quê? Porque não busca Deus. E nós temos que orar, 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 orar muito mesmo. Ah, mas a gente tem que orar para o fulano ganhar a eleição. Nós temos que orar para o outro ser elegido, para o fulano ser... Gente, nós temos que orar para que a gente não venha cair em tentação. Você foi orientado, você achou que você foi bem orientado. Amém. Não se turbe o teu coração. A terra, quem governa é Deus. Deus governa a terra. Está escrito, nós acabamos de ler. Deus abate o Egito foi abatido, foi submergido. Está escrito que submergirá como emergido. Olha o que aconteceu com os filisteus. Olha o que tem hoje na Filícia. Está entendendo? Tudo por conta do quê? Nossos erros. É os nossos pecados interior. É as nossas atitudes. Então isso é para nós orar, para nós se humilhar diante de Deus. O povo está muito acomodado, o povo só pensa na vida carnal. A palavra do Senhor diz que o Deus desses séculos é o ventre. As pessoas estão adorando o ventre, se preocupando na comida, na bebida, no que vestir, no se aparecer seu corpo físico, saciar a carne, gente. Não estou se preocupando com a salvação da sua alma, porque Jesus breve virá. Estejamos nós preparados para essa hora. A nossa vida não é aqui. Nós estamos se preparando para encontrar com o Senhor. Devemos estar. Mas o Senhor vai estreitar um pouco mais. Vai estreitar, sabe por quê? O povo não quer saber de jejuar. O povo não quer saber de orar. O povo não quer saber de Deus. O povo quer comer, beber e folgar, achando que vai viver milhões de anos aqui na Terra, achando que esse corpo está pensando que é de bronze, de ferro, de plástico, sei lá. Não, esse corpo, ele perece e pode perecer a qualquer hora. Mas os que confiam no Senhor renovarão suas forças, correrão e não se cansarão, subirão com asas como águia ao encontro do Senhor. E a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança é o reino do céu, a qual esse reino se dará aqui também. Jesus vai reinar aqui. Então deixa Deus trabalhar. Se as pessoas estão usando de engano, de mentira, os olhos do Senhor são como chama de fogo, né? Então, devemos fazer o quê? Temer o Senhor. Orar um pelos outros, porque os dias são maus. Os dias são maus, vigiai e orai, né? Não é isso que o Senhor Jesus fala para nós? Né? Mas tem promessas de restauração. Ele falou assim, ó, o próprio Deus falou assim: eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador. Eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não vou destruir totalmente. Porque tem a promessa de restauração. Porque eis que darei ordem. E sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão, né? Aí o Senhor fala assim, ó, naquele dia eu vou tornar a levantar a tenda de Davi que caiu.
E tamparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. O melhor rei vai ser aquele que vai sentar no trono de Davi, que é Jesus. E todas as nações servirão a Jesus, ali em Jerusalém. Né? Sempre a gente está falando sobre isso. Jesus reinará aqui na terra. Vai passar um milênio aqui reinando. Não vai ter rei melhor do que ele. E se nós quisermos reinar com ele, a gente tem que obedecer ele, porque a regra está tudo na Bíblia, a regra. Tá pensando que só porque Deus é amor não tem regra? Ah, tá bom, aí que tem. É regra, estatuto, mandamento, ordenança, tudinho. Porque aqui na terra a gente viu que tem regra, né? Não tem regra? Tem. Tem a idade para você votar, você tem um dia marcado para você votar, você tem que ir lá, você tem que apertar números, tem regras, tem horário, você tem que obedecer tudinho. E você obedece, você faz sacrifício. Agora, para reinar com Jesus Cristo, que isso é real, não é a historinha de caronchinha, que é a realidade, tem regra também. E a regra é obedecer a Deus, obedecer os seus estatutos, seus mandamentos. Mas como? Está tudo na nossa mão, está tudo na Bíblia, os regulamentos. Então, o Senhor tem promessa de restaurar o reinado, e Ele vai restaurar, né? E nós vamos ficar na nossa posição. Nós não temos que misturar a nossa fé em Jesus Cristo, porque o Senhor falou que não é para nós dar pérola para os porcos. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, da integridade nossa. E orar pela nossa pátria. Orar pela paz de Jerusalém. Nós temos que obedecer à voz de Deus que o Senhor falou para nós orarmos por todas as autoridades que estão em iminência. Esse é o nosso dever. A promessa de restauração. Jesus, o Senhor falou, eu vou destruir esse reino pecador, mas não vou destruir totalmente. Não totalmente. A promessa de restauração, né? Que Deus venha abençoar todos os nossos governantes, Deus venha abençoar nosso país, nossa cidade, nossa casa. Todos sejam abençoados, protegidos e guardados em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus.